Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. Eu, pastor Daniel Almeida, 45 anos, líder evangélico, enfurecido pela veneração de imagens, estilhaceia de Nossa Senhora Aparecida, convicto de combater uma influência maligna. Aquele sacrilégio desencadeou uma profunda crise familiar, mergulhando-me num desespero que nenhuma oração evangélica podia aplacar. No auge, uma Bíblia antiga de um ancestral, com anotações sobre a Virgem Maria, plantou a primeira semente de dúvida em meu coração inflexível. Minha aversão a Nossa Senhora não nasceu do nada, nem foi uma escolha súbita. Fui forjado em um lar protestante fervoroso, onde a Bíblia era a única bússola e a palavra idolatria ecoava como um alerta constante. Desde a infância, cada sermão, cada estudo bíblico reforçava a ideia de que a veneração de imagens era um pecado capital, uma abominação que abria as portas para o que eu via como inimigo. A figura de Maria, para nós, era apenas a mãe de Jesus, jamais um objeto de culto. Os católicos, em sua cegueira espiritual, estavam perdidos em rituais vazios e adoração a ídolos de gesso. Essa doutrina foi martelada em minha mente, transformando-me em um crítico intransigente de tudo que cheirasse a paganismo mariano. Meus pastores e meu círculo social validavam cada vez mais meu fervor anticatólico, solidificando a convicção de que eu estava no caminho certo, combatendo o erro. Minha fé não era apenas uma crença, era uma arma. Aos 22 anos, ingressei no seminário, impulsionado por um fervor que na época eu chamava de zelo inabalável, mas que hoje, com a clareza do arrependimento, vejo como um fanatismo cego e perigoso. Cada estudo teológico, cada pregação que ouvia, apenas solidificava minha convicção de que eu tinha um chamado divino, combater a veneração de imagens em todas as suas formas, especialmente aquela que, para mim, era a mais insidiosa, a devoção a Nossa Senhora. Tornei-me pastor, e meu púlpito se transformou em um verdadeiro campo de batalha, contra o que eu considerava ser a influência maligna por trás das imagens e dos rosários. Minhas pregações eram inflamadas, carregadas de advertências sobre o perigo da superstição e da adoração a criaturas. Eu me via como um arauto da verdade, um guerreiro incansável contra as trevas do catolicismo. Meus fiéis, cativados pela minha retórica dogmática, aplaudiam cada ataque, cada denúncia. A cada sermão, sentia que estava cumprindo um dever sagrado, uma missão de libertar almas da escravidão mariana. Minha ascensão ministerial foi meteórica, alimentada por essa cruzada pessoal contra o que eu ingenuamente chamava de engano espiritual. Minha cruzada não se limitava ao púlpito. Eu me tornei um estudioso voraz, um caçador de provas, para o sacrilégio da veneração mariana. Devorava livros e artigos de teólogos inflexíveis que, com retórica afiada, desconstruíam a figura de Maria, reduzindo-a a um mero vaso, e sua veneração a pura idolatria. Criei meu próprio manual anti-mariano, um arsenal de sermões e argumentos que eu usava para desmascarar o que eu chamava de engano maligno. Meus sermões eram meticulosamente elaborados, citando passagens bíblicas fora de contexto para demonstrar que a fé católica em Maria era uma crença perigosa, uma porta escancarada para as forças do mal. Eu me sentia um intelectual, um guerreiro da verdade, e meus fiéis, sedentos por essa revelação, absorviam cada palavra, reforçando meu próprio fanatismo. Eu era o pastor que ousava dizer a verdade, que enfrentava a escuridão, do culto a imagens de frente. Meu fanatismo não se contentava com sermões. Eu organizava seminários de libertação, onde ex-católicos sob minha tutela testemunhavam como haviam sido libertados da veneração de imagens. Incentivava meus fiéis a confrontar vizinhos e familiares, a desmascarar o sacrilégio de honrar a Virgem. Cheguei a liderar campanhas para recolher e sim destruir imagens, chamando-as de portais para o inimigo. Acreditava sinceramente que estava salvando almas, arrancando-as das garras da superstição. Cada imagem quebrada era uma vitória contra as forças do mal, um passo a mais na minha cruzada dogmática.
Eu me sentia um verdadeiro guerreiro de Deus, um combatente da verdade, e a cada conversão que eu orquestrava, meu ego se inflava, minha convicção se solidificava. Eu era o pastor que não temia o confronto, que enfrentava a escuridão de frente, arrastando outros para o que eu via como a luz. A cada imagem destruída, sentia uma descarga de poder, uma confirmação divina. Eu não via vandalismo, mas sim um ato de purificação, de guerra espiritual, contra a veneração de ídolos que, em minha mente inflexível, abria as portas para o que eu considerava ser o mal. Aqueles objetos de gesso e madeira eram para mim manifestações tangíveis da afronta contra o Deus verdadeiro. Eu estava convicto de que, ao estilhaçá-los, estava libertando almas e quebrando grilhões espirituais. Minha fúria não era cega, eu acreditava, mas guiada por um zelo santo, uma missão de desmascarar o engano espiritual por trás da figura de Nossa Senhora. Eu era o arauto da verdade, o pastor que não recuava diante do que consideravam uma abominação. Cada estilhaço era um grito de vitória contra a superstição, um passo em direção à verdadeira fé. Eu me senti um instrumento divino, um martelo nas mãos de Deus para demolir os altares da idolatria. Foi numa noite de sábado, o púlpito pulsava sob minhas mãos, a madeira rangia com a força da minha convicção. A igreja estava lotada, os olhos dos fiéis fixos em mim, sedentos por mais verdades, apucu. Minha voz, amplificada pelo microfone, ecoava a fúria santa contra a veneração mariana. Eu bradava com cada fibra do meu ser, sobre o perigo do sacrilégio, sobre como a influência maligna se esgueirava por trás da figura de Nossa Senhora para enganar e escravizar almas. A cada palavra sentia o fervor dos fiéis, seus AME acento agudo NS, e aleluias, alimentando meu zelo dogmático, meu ódio ao que eu via como erro. Naquele êxtase coletivo, uma ideia que antes era um sussurro perturbador, tornou-se um comando divino inquestionável. Eu precisava ir além dos sermões, além das campanhas. Precisava de um ato definitivo, um golpe esmagador contra a superstição que assombrava até minha própria casa. Decidi que era hora de destruir o que eu via como o mais forte grilhão da idolatria, um símbolo que minha mãe, em sua cegueira espiritual, ainda guardava. Seria a prova final da minha fé, o clímax da minha guerra espiritual contra o inimigo. A porta do quarto da minha mãe, que sempre me pareceu um santuário intocável, cedeu sob meu empurrão impaciente, rangendo como um protesto silencioso. O ar, pesado com o cheiro adocicado de incenso e a cera derretida das velas, parecia sufocar-me, uma névoa densa de crença equivocada que eu precisava dissipar. Ali, no pequeno altar improvisado, a imagem de Nossa Senhora, um presente de sua avó, irradiava uma luz bruxuleante que, aos meus olhos inflexíveis, era a própria personificação da idolatria, um convite aberto para a influência maligna. Uma fúria santa, que eu acreditava ser o zelo de Deus em pessoa, incendiou minhas veias, transformando cada batida do meu coração em um tambor de guerra. A Bíblia que eu carregava, aberta em uma passagem sobre a proibição de imagens de escultura, parecia tremer em minhas mãos, como se endossasse meu propósito com uma força divina inquestionável. Minha mãe, uma mulher de fé simples e inabalável, estava ajoelhada, os lábios movendo-se em prece silenciosa, alheia à tempestade que se formava. Ao me ver ali, um vulto imponente e furioso, seus olhos, antes serenos e cheios de uma paz que eu jamais compreendera, marejaram de um terror e uma incompreensão que, na minha cegueira dogmática, interpretei como a resistência do inimigo que se apegava àquela veneração de imagens. Mãe, bradei, a voz carregada de uma autoridade que eu julgava divina ecoando pelas paredes do quarto. Até quando você vai se curvar a esse sacrilégio? Essa imagem não é Deus, é uma crença vazia, é uma porta escancarada para a influência maligna em sua vida, um grilhão que o adversário usa para aprisionar sua alma. Minhas palavras eram como pedras, lançadas com a precisão de um fanático convicto. Ela tentou se levantar, as mãos enrugadas estendidas em um gesto de súplica desesperada, um pedido mudo para que eu parasse, para que eu visse a dor em seus olhos. Mas eu já estava além do alcance da razão, surdo a qualquer apelo.
Minha mão se fechou em torno da imagem de gesso, sentindo a frieza do material, e com um grito que rasgou a quietude da noite, um grito de libertação, que eu proferi com toda a força dos meus pulmões, eu a arremessei contra o chão. O som do gesso se partindo em 1000 pedaços ecoou como um trovão, cada estilhaço um grito de guerra na minha mente distorcida, um triunfo sobre a escuridão. O manto azul, antes tão reverenciado e adornado, agora jazia espatifado, um símbolo quebrado do culto a ídolos que eu jurara combater até a última gota de minha fé. Para mim, naquele momento de fervor cego, aquilo não era vandalismo. Era um ato de purificação, um golpe inflexível e necessário contra a crença equivocada que, eu acreditava, aprisionava a alma da minha mãe, e por extensão, a minha própria família. Eu estava convicto, com uma certeza inabalável, de que estava cumprindo a vontade de Deus, libertando-a de um engano espiritual que a mantinha cativa. Sua voz, embargada pelo choro, tentou me deter mais uma vez, um lamento que se misturava ao estalo dos fragmentos sob meus pés. Mas eu estava cego pelo meu fanatismo, imune à sua dor. "Meu filho, o que você fez?" Ela sussurrou, a dor em sua voz penetrando por um instante a couraça do meu zelo, uma pontada rápida de dúvida que eu prontamente esmaguei. Mas a sensação de poder, a confirmação de que eu era um combatente da verdade, um guerreiro contra as forças do mal, rapidamente sufocou qualquer vestígio de hesitação. A cada estilhaço sentia uma descarga de poder, uma vitória sobre o que eu considerava ser a escuridão. Eu era o martelo de Deus, quebrando os ídolos, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida jazia em pedaços, um testemunho mudo da minha convicção inabalável. O cheiro de incenso misturava-se agora ao pó de gesso, e o silêncio que se seguiu à destruição era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Minha mãe, encolhida no chão, chorava em soluços convulsivos, e eu, em minha loucura, acreditei que ela chorava pela libertação que eu lhe havia imposto, não pela perda e pela violência do meu ato. Aquele quarto, antes um refúgio de fé, tornara-se um campo de batalha, e eu, o vitorioso, ignorava a devastação que deixava para trás. O silêncio que se seguiu ao estilhaço não era de paz, mas de um vácuo ensurdecedor, um abismo que se abria entre mim e a mulher que me deu a vida. Minha mãe, ainda prostrada no chão, não proferiu uma única palavra, mas seus olhos, antes cheios de uma doçura inabalável, agora me fitavam com uma mistura de dor, horror e uma incompreensão tão profunda que, em minha mente dogmática, só podia ser a manifestação da resistência do inimigo. Eu via neles não a mágoa de uma filha de Deus, mas a teimosia de uma alma aprisionada pela veneração de imagens, um espírito que se recusava a ser liberto da crença equivocada que eu acabara de quebrar em pedaços. Aquele olhar, fixo e inabalável, era um espelho que eu me recusava a ver, refletindo não a maldade que eu esperava, mas uma tristeza que me atravessava, mesmo que eu a negasse com todas as minhas forças. Ainda assim, um arrepio de triunfo percorreu minha espinha, uma descarga elétrica de poder que eu atribuía à glória divina. Eu era o guerreiro da verdade, o instrumento de Deus, e aquela imagem despedaçada de Nossa Senhora era o troféu da minha batalha contra as forças do mal. A certeza de ter cumprido um dever sagrado, de ter quebrado um grilhão de idolatria que eu acreditava mantinha minha mãe cativa, era inebriante. Eu me sentia vitorioso, purificado, um verdadeiro arauto da fé pura, livre de qualquer vestígio de paganismo. Na minha cegueira, a destruição era a prova irrefutável da minha retidão, um testemunho vivo de que Deus estava comigo, endossando cada golpe contra o que eu considerava ser a escuridão. Mas, por trás daquela euforia fanática, uma semente imperceptível de vazio começou a brotar. Não era uma dúvida clara, mas um pressentimento incômodo, uma pontada de desassossego que eu, na época, ignorei com veemência, quase com raiva. É o inimigo, eu me dizia, tentando minar minha convicção, lançando setas de culpa para me desviar do meu propósito divino. Eu a esmaguei, essa semente, com a mesma brutalidade com que despedacei a imagem, convencido de que era apenas mais uma artimanha do mal para me fazer recuar, para me afastar da minha missão de purificação. Eu não podia permitir que uma emoção tão humana e fraca, como a culpa, me desviasse do caminho da verdade. Eu havia destruído um objeto, sim, mas não a fé de minha mãe. Pelo contrário, eu havia estilhaçado seu coração, e sem saber o meu próprio, lançando-nos em uma espiral de dor.
Aquele ato de sacrilégio, que eu julgava ser um ato de libertação na verdade, selou o início de uma profunda desagregação familiar. O silêncio da minha mãe nos dias que se seguiram era mais cortante do que qualquer grito, mais pesado do que qualquer acusação. Era um silêncio que falava de uma ferida profunda, de uma confiança quebrada, de um amor que eu, em minha cegueira dogmática, havia pisoteado. Eu havia jogado pedras em sua fé, em sua devoção, e agora, a casa que antes era um refúgio de orações e risadas, transformava-se lentamente em um campo minado de ressentimentos não ditos. O ar parecia mais denso, a luz mais fraca, e a presença de Deus, que eu tanto buscava em meu zelo, parecia ter se retirado, deixando apenas o eco gélido da minha própria fúria, e o presságio de uma solidão iminente. A afronta que eu proferira não atingiu a Virgem, mas rasgou o véu da minha própria família, iniciando uma descida ao inferno pessoal que eu ainda não podia prever, mas que já começava a se manifestar em cada olhar distante, em cada refeição silenciosa, em cada porta fechada. O triunfo que eu sentira evaporava-se, deixando para trás apenas a frieza de uma vitória vazia. O púlpito, na semana seguinte, não foi apenas um palco, foi um trono de Rezapora, minha própria invenção, de onde eu, o guerreiro da verdade, proclamaria minha mais recente vitória. A casa de Deus, que eu acreditava purificar, tornou-se o eco da minha própria profanação. Com a voz embargada por uma emoção que eu, em minha cegueira dogmática, confundia com o Espírito Santo, narrei cada detalhe daquela noite. Eu desafiei a veneração de imagens em minha própria casa. Bradei, os olhos fixos na congregação, buscando validação. Eu despedacei o símbolo do inimigo que aprisionava a alma da minha própria mãe. Quebrei os grilhões da crença equivocada que a mantinham cativa. As palavras saíam como fogo, incendiando os corações dos fiéis. A cada pausa dramática, um coro de Amém e Glória a Deus subia aos céus, misturando-se aos aplausos fervorosos. Seus olhos, brilhando com um fervor que espelhava o meu, me viam não como um filho que havia ferido sua mãe, mas como um profeta, um combatente incansável da verdade. Aquele palco, iluminado pela luz artificial, parecia amplificar minha convicção, solidificando minha imagem de arauto contra a falsa doutrina da Virgem Maria. Encorajados por minha coragem e meu testemunho, muitos fiéis intensificaram suas próprias campanhas anti-marianas. Recebia relatos quase diários: pastor, eu também quebrei a imagem que minha sogra guardava. Pastor, evangelizei meu vizinho e ele jogou fora o terço. Pastor, fizemos uma campanha de oração contra a idolatria na praça. Cada relato era um combustível para meu fanatismo, uma confirmação de que eu estava no caminho certo, liderando um exército contra as trevas e a crença equivocada que, para mim, era personificada em Nossa Senhora Aparecida. Minhas pregações se tornaram ainda mais inflamadas, carregadas de advertências apocalípticas sobre o sacrilégio e a superstição. Eu usava o púlpito para demonizar qualquer vestígio de devoção mariana, transformando-a em sinônimo de culto ao inimigo. A cada sermão, eu sentia o poder crescer, a congregação mais unida em seu ódio, ao que eu lhes ensinava a ser o erro. Eu era o pastor, o líder, o guerreiro inflexível que não temia enfrentar o que chamava de veneração de ídolos. Eu me sentia invencível, um instrumento nas mãos de Deus, sem perceber que, enquanto eu construía meu império de verdade sobre os escombros da fé alheia, uma rachadura profunda se abria em minha própria vida. A euforia do púlpito não podia preencher o vazio que minha mãe havia deixado, nem silenciar o eco do gesso se partindo. O triunfo que eu proclamava era oco, e a vitória que eu celebrava era, na verdade, o início de uma derrota pessoal que se anunciava em cada olhar distante de minha esposa, em cada silêncio pesado de meus filhos. Eu era um combatente da fé, mas o que eu perseguia era a minha própria paz, e a estava destruindo em nome de uma convicção dogmática que, ironicamente, me afastava cada vez mais da verdadeira luz. A imagem de Nossa Senhora Aparecida estava em pedaços, mas a minha vida, sem que eu soubesse, começava a ruir junto. Minha mãe, a quem eu acreditava ter libertado das garras da veneração de imagens, tornou-se uma sombra. Suas ligações, antes diárias e repletas de conselhos, minguaram para chamadas esporádicas, breves, repletas de um silêncio que pesava mais que qualquer acusação.
Eu atribuía isso à resistência do inimigo em sua alma, à sua teimosia na crença equivocada, mas a verdade era que eu havia rasgado o tecido de nossa relação com minha profanação impiedosa. Sua voz, quando falava, era um fio tênue, sem a vivacidade de antes, e eu, em minha cegueira dogmática, a via como uma alma ainda aprisionada, não como uma mãe ferida por seu próprio filho. Minha esposa, Ana, sempre minha rocha no ministério, começou a me fitar com um olhar que ia além do cansaço das responsabilidades. Havia uma preocupação velada, uma sombra de desassossego que eu, em minha cegueira inflexível, descartava como pressões do ministério, ou ataques espirituais do mal que tentava minar nossa fé. Eu a via como uma mulher forte, mas agora parecia carregar um fardo invisível, um peso que eu me recusava a reconhecer como consequência direta da minha guerra santa contra a devoção a Nossa Senhora. Meus filhos, antes cheios de risadas e perguntas inocentes, mergulharam numa introspecção estranha. Pequenas discussões, antes resolvidas com um abraço, agora se arrastavam, transformando-se em focos de tensão velada, em silêncios constrangedores à mesa. Eu os via como alvos do inimigo, mais uma prova de que minha batalha contra a idolatria era real e necessária, e que o adversário estava retaliando. Mas, na verdade, o sacrilégio daquela noite havia plantado uma semente de desordem, um presságio da desagregação profunda que se aproximava, minando sutilmente a paz que eu jurava possuir, e que agora, percebo, nunca foi verdadeira, apenas uma ilusão construída sobre os escombros da fé alheia. Em meio à crescente desordem familiar, enquanto reorganizava a velha biblioteca de meu pai, minhas mãos quase por acaso toparam com uma Bíblia antiga. As capas puídas pelo tempo exalavam um cheiro de mofo e história. Ao folheá-la, deparei-me com uma caligrafia familiar, as anotações de meu bisavô. Ele, um homem que eu admirava, mas que, em minha visão dogmática, não possuía a luz completa, havia escrito sobre a Virgem Maria. Não com a veneração de ídolos que eu combatia, mas com um respeito e uma compreensão que me chocaram. Mãe de Deus e intercessora eram termos que, em minha mente, soavam como pura afronta. Tentei ignorar, atribuir a influência maligna que tentava me confundir, mas aquela centelha de dúvida, a ideia de que um ancestral pudesse ter uma visão tão distinta, recusava-se a apagar. Era um parasita insidioso em minha convicção inflexível, um sussurro perigoso que eu lutava para silenciar. A semente de dúvida plantada pela Bíblia ancestral era um incômodo, um parasita em minha mente inflexível, mas a desagregação familiar, essa sim, era um terremoto que eu teimava em ignorar, atribuindo-o sempre à influência maligna. Minha esposa, Ana, que sempre fora meu porto seguro, começou a se afastar. As conversas se tornaram monossilábicas, os olhares, vazios. Eu a via como uma mulher sob forte ataque espiritual, uma vítima do inimigo que tentava minar meu ministério e minha cruzada contra a veneração de imagens. Ana, precisamos orar mais, jejuar, eu insistia, mas ela apenas balançava a cabeça, os olhos marejados sem uma palavra. Sua dor era palpável, mas eu, em minha cegueira dogmática, a atribuía a qualquer coisa, menos a minha profanação impiedosa contra a Virgem. Os filhos, Pedro e Sofia, antes tão vibrantes, agora eram como fantasmas em casa. Pedro, o mais velho de 16 anos, começou a se trancar no quarto, a música alta abafando qualquer tentativa de diálogo. Suas notas caíram drasticamente, e ele passou a responder com sarcasmo a qualquer menção de igreja ou fé. Pai, você fala de amor, mas destruiu a fé da vovó, ele me confrontou um dia, a voz carregada de uma raiva que me pegou de surpresa. Eu explodi, acusando-o de estar sob influência do mal, de ser ingrato, de se deixar levar pela crença equivocada. Sofia, a caçula, de 12, desenvolveu um medo inexplicável de ficar sozinha, chorando baixinho à noite, chamando pela avó. Eu a repreendia, dizendo que era fraqueza espiritual, que o inimigo estava agindo, tentando desestabilizar a família do combatente da verdade. A casa, antes cheia de risadas e cânticos, transformou-se num campo de batalha silencioso. As refeições eram tensas, o ar pesado. Eu tentava manter a fachada, o pastor forte e inabalável que pregava a verdade, mas por dentro, a confusão crescia. A Bíblia do bisavô, com suas anotações sobre a Virgem, era um fardo pesado, um sussurro persistente que eu tentava abafar com mais sermões inflamados contra a veneração de ídolos. Eu dobrava a aposta na minha convicção inflexível.
como se a intensidade do meu fanatismo pudesse afastar a desagregação familiar que se instalava. Foi numa noite de domingo após um culto onde eu havia pregado com fervor sobre a libertação da crença equivocada, que a fachada ruiu. Cheguei em casa e encontrei Ana sentada na sala escura, os olhos fixos no vazio. Daniel, ela começou, a voz trêmula, eu não aguento mais. Nossos filhos estão se perdendo, sua mãe está doente de tristeza, e você está cego. Essa sua guerra contra a Virgem Maria está destruindo nossa família. Ela chorava, não em soluços, mas em um lamento profundo, que me atingiu como um raio. Eu não reconheço mais o homem que eu casei. Você está nos perdendo, Daniel. A igreja te aplaude, mas sua casa está em ruínas. As palavras dela eram como facas, perfurando minha armadura de negação. Eu tentei argumentar, culpar o inimigo, a influência do mundo, mas a verdade em seus olhos era inegável. A imagem do gesso se partindo, o choro da minha mãe, o sarcasmo de Pedro, o medo de Sofia, tudo veio à tona. A desagregação familiar não era um ataque externo, era a consequência direta da minha profanação, da minha devoção à minha própria razão e convicção inflexível. Naquele momento, a máscara do pastor invencível caiu, revelando um homem desesperado, perdido, um combatente que havia destruído o que mais amava em nome de uma verdade, que agora parecia uma mentira cruel. O desespero era um abismo, e nenhuma oração evangélica, nenhuma palavra de fé que eu conhecia podia me tirar dali. Eu estava sozinho, face a face com a devastação que eu mesmo havia semeado. O eco vazio do púlpito, antes repleto de minha voz trovejante contra a Santrosruf e contra a Tríana, veneração de ídolos, agora ressoava apenas em meus ouvidos, um lembrete cruel da minha falência. As palavras de Ana, sua casa está em ruínas, martelavam na minha mente. Eu, o pastor Daniel, que se via como um baluarte contra o mal e a crença equivocada, estava desmoronando por dentro. Minhas soluções divinas, mais oração, mais jejum, mais sermões inflamados, tornaram-se um ritual oco, sem poder. Eu pregava sobre libertação, mas me sentia mais aprisionado do que nunca. A congregação me aplaudia, ignorante da desagregação profunda que eu havia semeado em meu próprio lar, uma crise que nenhuma de minhas doutrinas dogmáticas conseguia reverter. Tentei intensificar minhas práticas. Passava horas de joelhos clamando a Deus, mas minhas orações pareciam bater num teto de bronze. O fervor que antes me movia transformou-se em um desespero silencioso. Eu buscava nas Escrituras, não mais conforto, mas uma justificativa para minha dor, uma confirmação de que Ana e os filhos estavam sendo atacados pelo inimigo por causa da minha guerra justa. Mas a cada versículo, a cada pregação, o vazio crescia. O púlpito que era meu refúgio e meu poder agora era um palco de solidão. Minha família se afastou ainda mais. Ana, em sua dor, não me procurava mais para consolo. Pedro me evitava, e Sofia, com seus medos noturnos, chamava pela avó, a quem eu havia ofendido com minha profanação. Eu era um estranho em minha própria casa, um combatente da verdade, que havia se tornado o algoz de sua própria família. A ironia era brutal. Eu, que condenava a veneração de imagens alheia, havia idolatrado minha própria convicção, minha própria razão, a ponto de destruir tudo. O desespero era um buraco negro, e a luz que eu pregava parecia não me alcançar. Minhas soluções eram como água em uma peneira, e o eco vazio do púlpito era a trilha sonora da minha ruína. O eco vazio do púlpito era a trilha sonora da minha ruína, mas um outro eco, mais sutil e insidioso, começava a ressoar dentro de mim, o da Bíblia do bisavô. Aquela relíquia que eu havia guardado por mera formalidade e por um respeito superficial à memória familiar, agora me chamava de uma forma perturbadora. Em meio ao desespero que me consumia, a falência das minhas próprias soluções e a desagregação profunda que desmantelava minha família, comecei a folhear suas páginas amareladas, não mais para buscar justificativas para minha profanação, mas para entender a fonte daquele incômodo. As anotações, escritas em caligrafia antiga e desbotada, eram como sussurros do passado, e cada uma delas era um soco no estômago do meu dogma inflexível. Ali, entre versículos que eu conhecia de cor, meu ancestral falava da Mãe de Misericórdia, da Estrela da Manhã, da Virgem Santíssima que intercedia pelos pecadores. Ele descrevia experiências de fé,
de orações atendidas, de uma devoção profunda à Virgem Maria, a quem ele chamava de Nossa Protetora. Eu vi aquilo como pura veneração de ídolos, uma afronta que manchava a palavra de Deus, uma crença equivocada, que eu havia jurado combater com todas as minhas forças. Minha mente dogmática tentava desesperadamente racionalizar, desqualificar. Seria meu bisavô um iludido? Um servo do inimigo sem saber, arrastado por tradições pagãs? Eu me perguntava sentindo um calafrio. Eu tentava convencer a mim mesmo de que aquelas anotações eram apenas um desvio, um erro de um homem bem intencionado, mas equivocado. Mas a sinceridade das palavras, a profundidade da fé expressa ali, era inegável. Não era a fé cega que eu tanto condenava, mas uma fé vibrante, que parecia ter sustentado minha própria linhagem por gerações. A cada linha lida, a cada oração mariana transcrita, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que eu havia despedaçado, voltava à minha mente, não mais como um ídolo a ser destruído, mas como uma presença em minha própria história familiar. A desagregação profunda que me consumia, a falência das minhas próprias soluções, tornava a rejeição total dessas anotações quase impossível. O vazio que eu sentia não podia mais ser preenchido pela minha retórica inflamada contra a veneração de imagens. Eu, o combatente, estava sendo perseguido pela verdade de meus próprios antepassados, uma verdade que desafiava cada pilar do meu mundo inflexível. A semente da dúvida, antes um parasita, agora começava a germinar, ameaçando derrubar a fortaleza de certezas que eu havia construído. A semente da dúvida, antes um parasita, agora começava a germinar, ameaçando derrubar a fortaleza de certezas que eu havia construído. E com ela, veio a escuridão. Uma escuridão densa, fria, que não era apenas a ausência de luz, mas a ausência de esperança, de propósito, de qualquer vestígio daquele fervor que um dia me definira. Eu, Daniel, pastor, que trovejou contra a veneração de ídolos e a influência maligna, me vi afundando num abismo de depressão que nenhuma teologia, nenhuma pregação podia explicar ou curar. As manhãs eram um tormento. Abrir os olhos era como levantar uma pedra pesada sobre a alma. O púlpito, antes meu palco de poder, tornou-se um lembrete cruel da minha hipocrisia. Eu pregava sobre a alegria do Senhor, mas sentia apenas um vazio gélido. As palavras saíam da minha boca, mas não tinham eco no meu coração. Minha voz, antes firme e ressonante, agora parecia oca, um eco distante de quem eu fui. Eu me sentia um impostor, um combatente da verdade que havia se perdido em sua própria escuridão. A Bíblia do bisavô, com suas anotações sobre a Virgem Maria, era um fardo ainda maior. Cada vez que eu a folheava, as palavras do meu ancestral sobre a Mãe de Misericórdia contradiziam diretamente cada dogma inflexível que eu havia construído. Minha mente, antes tão afiada em refutar a crença equivocada e a veneração de imagens, agora estava em frangalhos, incapaz de conciliar o que eu acreditava com o que parecia ser a fé genuína de minha própria linhagem. A dúvida não era mais um sussurro, era um grito ensurdecedor que me acusava de ter cometido uma profanação imperdoável ao destruir a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu me isolava. Ana tentava se aproximar, mas eu a afastava, mergulhado em minha própria agonia. Não conseguia mais orar com convicção. As orações que eu conhecia eram para combater o inimigo externo, para repreender a doença, para trazer prosperidade. Mas como orar quando a influência maligna parecia estar dentro de mim, corroendo minha fé, minha identidade? Como orar por um prodígio quando eu havia zombado da própria ideia de intercessão mariana, chamando-a de superstição? Minha saúde começou a deteriorar. Noites insones, perda de apetite, um cansaço que nenhuma quantidade de descanso podia aliviar. Eu, que sempre fui um homem de fé inabalável, agora me via à beira de um colapso, uma desagregação profunda que não era apenas familiar, mas existencial. O abismo do desespero se abria a meus pés, e eu não via a luz no fim do túnel. A crença dogmática que me sustentava havia se tornado a própria causa da minha ruína. Eu estava perdido, um homem em processo de arrependimento, ainda sem saber o que me arrepender, apenas sentindo a dor crua de uma alma em pedaços. A intervenção divina que eu tanto pregava para os outros parecia uma piada cruel para mim, o homem que havia cuspido no sagrado, agora abandonado em sua própria escuridão. Minha mãe, que eu havia ferido com minha profanação contra a imagem da Virgem Maria, definhava em silêncio.
Sua tristeza era um câncer que a consumia, e eu, o pastor que se dizia curador, era a causa de sua doença. Eu tentava visitá-la, mas a culpa me sufocava, e ela mal conseguia me olhar nos olhos, a memória da imagem despedaçada ainda viva em seu olhar. Foi em uma dessas visitas, no hospital, que a vi. Uma mulher idosa, de rosto marcado pelas rugas da vida, mas com um olhar de uma serenidade que eu nunca havia presenciado em meus círculos dogmáticos. Ela segurava um terço nas mãos, e estava sentada ao lado da cama de minha mãe, rezando baixinho, suas preces um murmúrio quase inaudível. Eu a reconheci. Era Dona Lúcia, uma antiga vizinha, católica fervorosa, que minha mãe sempre estimou e que eu, em minha cegueira, havia rotulado de iludida. Meu instinto inflexível gritou: mais veneração de ídolos, mais crença equivocada, a influência maligna agindo nos corações fracos. Eu, combatente de tudo aquilo, preparei-me para repreendê-la, para pregar-lhe a verdade que eu acreditava deter. Mas algo em seu semblante me deteve. Não havia desafio em seus olhos, nem o fanatismo que eu esperava, apenas uma compaixão genuína, quase palpável. Ela notou minha presença, e em vez de recuar ou me confrontar com meus atos passados, apenas sorriu suavemente. Pastor Daniel, disse ela, com uma voz que era um bálsamo inesperado, sua mãe precisa de paz. E você também, meu filho. Ela não me condenou, não me julgou pela minha profanação impiedosa, nem pela minha intensa perseguição à sua fé. Apenas ofereceu uma xícara de café e um ouvido atento, sem uma palavra de acusação. Nunca imaginei que um dia, a compaixão viria de onde eu menos esperava, de uma idólatra, de uma devota de Nossa Senhora. Naquele momento de desespero absoluto, sua presença foi um raio de luz, uma fresta no abismo da minha escuridão, que começou a questionar tudo o que eu acreditava sobre o mal e a verdadeira fé. O contraste entre sua serenidade e minha tormenta era gritante, e a semente da dúvida, antes um parasita, agora florescia em perplexidade. Aquele olhar de Dona Lúcia, desprovido de julgamento mas carregado de uma fé que eu havia rotulado de veneração de ídolos, perfurou minha armadura inflexível. Eu, o combatente incansável, senti um tremor. Minha mente, antes uma fortaleza de certezas contra a influência maligna e a crença equivocada, agora era um campo de batalha onde a voz do meu bisavô, vinda daquela Bíblia amarelada, ecoava ao lado do lamento de Ana e do silêncio de minha mãe. O desespero era um abismo, e minhas orações evangélicas, antes tão poderosas, agora pareciam meros ruídos vazios. Eu havia pregado contra o sacrilégio de invocar santos, mas a verdade era que eu estava blasfemando contra a própria esperança, contra qualquer possibilidade de prodígio. Em uma noite de insônia, o quarto escuro parecia me engolir, o ar pesado com o cheiro de hospital e a culpa que me sufocava. Eu estava de joelhos, não em oração fervorosa, mas em uma prostração de alma. Minha mente gritava: não, isso é idolatria. É o inimigo te tentando, você é um pastor. Você despedaçou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas a voz do desespero era mais alta, um clamor primal por qualquer salvação. Com a garganta seca, um murmúrio quase inaudível escapou dos meus lábios, uma confissão de fraqueza que eu jamais pensei que faria. Não foi uma oração, não foi um ato de fé, mas um gemido de um homem que havia esgotado todas as suas próprias forças. Mãe de Jesus, comecei, a palavra Nossa Senhora, ainda presa na garganta, um tabu. Se você realmente pode, ajude minha mãe, ajude minha família. Eu não sei mais o que fazer, eu estou perdido. Era um pedido hesitante, sujo de profanação em minha própria mente. Um ato de desespero que eu, o dogmático pastor Daniel, via como uma traição a tudo que eu acreditava. Mas a verdade é que, naquele momento, eu não acreditava em mais nada, exceto na minha própria ruína profunda. E naquele murmúrio proibido, uma fresta se abriu, uma rachadura na minha convicção inflexível, por onde uma luz tênue, e ainda incompreendida, começava a espreitar. Aquele murmúrio proibido, aquela fresta de desespero, foi a rachadura que a influência maligna em minha mente insistia em fechar, mas era tarde. No instante em que a palavra mãe escapou, o quarto escuro não se iluminou com a luz fria da madrugada, mas com um brilho suave azulado, que parecia emanar de dentro das paredes, do próprio ar. Não era uma luz elétrica nem o reflexo da lua, era algo divino, etéreo, que
Preenchia o espaço sem cegar, apenas envolvendo. Meu coração, antes um tambor de pânico e culpa, agora batia de forma errática, uma mistura de terror e uma curiosidade que eu jamais pensei que sentiria. Eu, o pastor Daniel, o combatente implacável da veneração de ídolos, vi então. No centro daquela luz, uma figura se materializou. Não era uma visão fantasmagórica ou ameaçadora, como as que eu pregava serem enviadas pelo inimigo para enganar os fiéis. Era uma mulher. Jovem, de pele morena, com traços delicados e uma beleza que não era terrena, mas celestial. Seus cabelos escuros emolduravam um rosto de expressão serena e maternal, que irradiava uma compaixão que eu nunca havia visto em vida. Ela vestia um manto de um azul profundo, quase índigo, que parecia absorver e refletir a luz ao mesmo tempo. Seus olhos, de um castanho quente, me fitavam com uma doçura que desarmava cada fibra do meu ser inflexível. Não, isso é uma ilusão. Uma artimanha do adversário, minha mente gritava, tentando se agarrar às velhas doutrinas. É idolatria. É a influência maligna tentando me enganar, me levar ao sacrilégio final. Eu queria desviar o olhar, queria fechar os olhos e fazer aquilo desaparecer, mas não conseguia. Era como se uma força invisível me prendesse, não com violência, mas com uma doçura irresistível. A paz. Uma paz inexplicável tomou conta do ambiente, e para meu horror e espanto, começou a invadir meu próprio peito. Era uma paz que não fazia sentido, uma paz que desafiava a desagregação profunda que me consumia, a culpa que me sufocava, o desespero que me havia levado a murmurar aquele pedido proibido. A figura não falou. Não precisava. Seu olhar era uma mensagem em si, um convite silencioso, uma promessa de consolo. Eu, que havia despedaçado imagens, que havia ensinado que a veneração era idolatria, estava agora diante de uma imagem viva, divina, que desmantelava anos de convicções dogmáticas. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma emoção avassaladora que eu não conseguia nomear. Era como se cada argumento, cada sermão contra a Virgem Maria, fosse pulverizado por aquela presença serena. Naquele momento a figura não era Nossa Senhora Aparecida para o pastor Daniel. Era apenas a mãe. A mãe de Jesus que eu havia invocado em meu desespero, estava ali. E sua presença era o primeiro prodígio que eu, o homem em processo de arrependimento, começava a testemunhar. Um prodígio que não curava o corpo, mas a alma, abrindo uma fenda na fortaleza da minha fé cega, e me preparando para uma transformação que eu jamais poderia ter imaginado. A figura de manto azul não se desfez em fumaça, nem desapareceu abruptamente. Ela simplesmente se dissolveu, como a névoa matinal sob o sol, deixando para trás não um vazio, mas uma presença ainda mais intensa de paz. Eu estava ali, pastor Daniel, o combatente da veneração de ídolos, com os joelhos ainda no chão frio, o corpo tremendo, mas a alma em um silêncio que eu nunca havia conhecido. Minha mente, antes um turbilhão de doutrinas e acusações contra a influência maligna e a profanação mariana, agora estava estranhamente quieta, como um mar após a tempestade. A imagem que eu havia despedaçado em minha fúria dogmática anos atrás, agora se manifestava em carne e luz, e o que eu havia rotulado de crença equivocada, era a mais pura e avassaladora realidade. O sol começava a espreitar pelas frestas da janela, pintando o quarto com tons de um novo dia. Mas para mim, era um novo mundo. Levantei-me cambaleante, ainda processando o evento divino. Minha mãe! Aquele foi o primeiro pensamento claro que rompeu o torpor. Corri para o quarto dela, o coração batendo forte, não mais de medo, mas de uma expectativa que beirava o terror. E se tudo fosse um sonho? E se a desagregação profunda ainda estivesse lá, intacta? Abri a porta do quarto dela com cuidado, a luz da manhã já iluminava o ambiente. Minha mãe estava dormindo, serena, algo que eu não via há meses. Mas o que me chocou, o que fez o ar me faltar, foi o que vi na cama. O gesso. Aquele gesso pesado, que envolvia seu braço e perna, estava rachado. Não apenas rachado, mas desfeito em vários pedaços, como se tivesse sido quebrado por uma força interna, mas sem ferir a pele por baixo. E ali, sobre o lençol, jaziam os fragmentos, alguns ainda presos por ataduras, outros completamente soltos. Minha mãe acordou com o barulho da minha respiração ofegante. Seus olhos se abriram, e um sorriso fraco, mas genuíno, surgiu em seus lábios. Daniel, o que aconteceu?
Ela perguntou, a voz ainda rouca, mas com uma clareza que não tinha antes. Ela tentou mover o braço e a perna, e eu a vi levantar a mão que estava imobilizada, e esticar os dedos. Sem dor. Sem dificuldade. Era impossível. Os médicos haviam dito que levaria meses, talvez anos, para recuperar parte da mobilidade, e que a dor seria crônica. Eu não conseguia falar, apontei para o gesso quebrado, para os pedaços espalhados. Ela olhou, e seus olhos se arregalaram. Mas, como? Ela murmurou tocando o braço livre. A pele, antes pálida e marcada, parecia mais viçosa. As feridas, que ainda estavam em processo de cicatrização, pareciam ter avançado semanas em uma única noite. Não havia inchaço. Não havia a rigidez que eu esperava. Ainda em choque, chamei os médicos. Eles chegaram, examinando minha mãe com uma mistura de incredulidade e perplexidade. Isso é clinicamente inexplicável, Pastor Daniel, disse um deles, um cético assumido que sempre zombava da fé. O gesso não se quebra assim. E a recuperação dela é como se o tempo tivesse acelerado. Não há sinais de fratura, nem de lesão nos tecidos moles. É como se nunca tivesse acontecido. Aquele prodígio não era apenas físico. Era uma bomba em minha fortaleza dogmática. Minha mãe, que havia sido o motivo da minha desagregação profunda, agora estava ali, curada, e eu sabia, com cada fibra do meu ser, que não era a ciência, nem a medicina que eu tanto idolatrava, que havia operado aquilo. Era a intervenção divina daquela mulher que eu havia invocado em meu desespero, a mesma que eu havia chamado de influência maligna, e cuja imagem eu havia despedaçado em nome de uma falsa pureza. A alma da minha mãe, antes abatida e resignada, agora irradiava uma paz e uma esperança que eu, o homem em processo de arrependimento, mal podia compreender. O gesso quebrado era a prova de que algo muito maior que a razão humana havia agido, e que a transformação que se iniciava em mim não seria apenas de crença, mas de vida. O gesso quebrado aos pés da minha mãe curada era mais do que um prodígio físico, era o estilhaço da minha própria fé inflexível. Cada pedaço branco daquele invólucro inerte era um fragmento da minha doutrina, da minha convicção de que tudo aquilo era veneração de ídolos, obra da influência maligna. Eu, o combatente incansável, que havia pregado contra o sacrilégio de invocar a Virgem, agora via a prova irrefutável de uma intervenção divina que desafiava cada sermão, cada livro que eu havia lido e escrito. Minha mente, antes uma fortaleza de certezas, agora era um campo de ruínas. Como explicar o inexplicável, conciliar a cura instantânea de minha mãe com minha teologia, que negava qualquer poder à mãe de Jesus? A voz do meu bisavô da Bíblia Antiga ecoava como um trovão, derrubando os pilares da minha velha fé. Minha razão e evidência científica falhavam diante do que meus olhos viram. Os argumentos que eu usava para condenar a devoção a Nossa Senhora Aparecida como idolatria agora soavam vazios, hipócritas. Eu me via, o pastor Daniel, não como um guerreiro da verdade, mas como um homem cego, arrogante, que em sua fúria dogmática havia despedaçado não apenas uma imagem, mas a esperança e a fé de muitos, incluindo a minha própria família. A transformação não era mais uma ideia distante, mas uma necessidade urgente, uma reconstrução dolorosa de tudo o que eu acreditava. Eu estava arrependido, sim, mas esse arrependimento era apenas o começo de uma jornada para desenterrar a verdadeira fé dos escombros da minha antiga profanação. Minha mãe, com os olhos marejados, estendeu a mão curada para mim. Não havia acusação, apenas um amor que eu, em minha fúria dogmática, havia quase destruído. O abraço que se seguiu não foi apenas de filho e mãe, mas de um homem arrependido, e de uma fé que ele havia perseguido como veneração de ídolos. Ana, que havia testemunhado o prodígio e a minha mudança, correu para nós, seus soluços agora de alívio. Naquele abraço triplo, senti o estilhaço da desagregação profunda que havia nos consumido começar a se recompor. A fortaleza do meu ceticismo, da minha crença na influência maligna por trás de tudo que era mariano, desmoronava. Eu sinto muito, murmurei, a voz embargada. Era a primeira vez em anos que eu pedia perdão por algo relacionado à minha fé. Eu estava cego pela minha própria profanação. Minha mãe apenas apertou meu abraço. Ana beijou minha testa, seus olhos fixos nos meus, procurando o homem que ela havia perdido e que agora,
por um prodígio da Virgem Maria, começava a retornar. O pastor Daniel, o combatente, começava a dar lugar a uma nova voz, ainda hesitante, mas cheia de uma verdade divina recém-descoberta. O abraço se desfez, mas a união permaneceu. Minha mãe, completamente curada, sorria, e Ana, com lágrimas, me beijou. Pedro e Sofia, antes distantes, se aproximaram, os olhos marejados de alívio. A desagregação familiar dava lugar à paz. Dona Lúcia, presente, estendeu um rosário à minha mãe. Meus olhos, antes cheios de ódio à veneração de ídolos, agora fixavam o objeto com um fascínio hesitante. Era o símbolo do sacrilégio que eu combatera, mas agora, após o prodígio de Nossa Senhora Aparecida, parecia carregar uma luz divina. O combatente sentia uma atração proibida. A paz familiar era um bálsamo, mas a verdade pesava como chumbo. No domingo seguinte, subi ao púlpito pela última vez, sentindo o peso de cada olhar. Com a voz embargada, confessei minha transformação, o milagre da Virgem Maria, e como eu, o mais inflexível combatente da idolatria, fui salvo. O choque foi palpável. Murmúrios se transformaram em gritos de condenação contra minha nova fé. Meu ministério, antes baluarte contra a influência maligna mariana, desmoronou sob o peso da minha confissão. Deixei o púlpito, um homem arrependido e exilado, mas livre. Exilado daquele púlpito, iniciei uma catequese humilde. Cada aula desmantelava os pilares da veneração de ídolos que eu pregava. A Virgem, que eu antes via como uma influência maligna a ser combatida, revelava-se pouco a pouco a Mãe compassiva. Mergulhei na teologia mariana, reconstruindo minha fé, compreendendo que Nossa Senhora Aparecida era intercessora, não um ídolo. O prodígio em minha família era o testemunho vivo dessa transformação. Meus primeiros encontros foram dolorosos. Ex-fiéis me confrontavam, acusando-me de cair na veneração de ídolos, de ser enganado pela influência maligna. Mas eu, o combatente arrependido, agora falava do prodígio da Virgem Maria, da transformação que me salvou. A verdade do evento divino era meu único testemunho, e eu não recuaria. Hoje, anos após o prodígio, vivo em paz, dedicado ao serviço de Nossa Senhora Aparecida. As lições de tolerância ecoam em cada pregação. Eu, o ex-combatente, sou agora um humilde devoto, um homem arrependido que encontrou o amor. Minha oração diária é: Nossa Senhora Aparecida, rogai por todos aqueles que ainda não compreenderam o amor materno.